como é habitual, tenho aqui comigo o Paulo Aido, jornalista da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que nos vai dar uma notícia e contar uma história. A notícia leva-nos até à sede das Nações Unidas em Nova Iorque, pois foi tomada uma decisão importante no que diz respeito à questão da perseguição religiosa no mundo. E na história, o Paulo irá falar-nos da experiência de cativeiro de um sacerdote nas Filipinas. Para já, a notícia. Paulo, bom dia. Olá, bom dia. O que é que aconteceu nas Nações Unidas referente à perseguição religiosa? Bom, para já, olá Elizabeth e olá também a todos os nossos ouvintes. O que aconteceu, Elizabeth, é que a ONU definiu o dia 22 de agosto como a data para se assinalar a nível internacional a questão da perseguição religiosa, lembrando todos aqueles que são vítimas de atos de violência com base nas suas crenças. A resolução que estabelece esta data é o resultado de uma proposta apresentada pela Polónia, com o apoio expresso de alguns dos Estados-membros, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Egito, só para citar alguns. Proposta que é o resultado, Elizabeth, de um conjunto de iniciativas levadas a cabo por uma advogada e ativista da questão da liberdade religiosa. E é por causa dela que trago aqui também esta notícia. Ela chama-se Evelina Ochabe e confidenciou ter sido inspirada, digamos assim, pelo trabalho realizado pela Fundação AIS quando decidiu que era preciso mesmo que a ONU lembrasse todas as pessoas que são vítimas da perseguição religiosa em todo o mundo. Portanto, Elizabeth, de alguma forma podemos dizer que a Fundação AIS foi a fonte de inspiração que levou a ONU a marcar um dia para lembrar as vítimas da perseguição religiosa. É o dia 22 de agosto. Esta medida merece-nos um forte aplauso, embora para a Fundação AIS, claro, todos os dias são 22 de agosto, pois todos os dias há pessoas que são violentadas, perseguidas, humilhadas, presas, torturadas e até mortas apenas por causa das suas convicções religiosas. E nós temos o dever de denunciar isso. É a nossa missão e é também por isso que eu estou aqui aos microfones da Rádio Sim. É preciso nunca esquecer que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo e que em muitos lugares, se não fosse a ajuda prestada pela Fundação AIS, muitas pessoas, muitos cristãos, estariam completamente abandonados. E depois desta boa notícia sobre a adoção pela ONU do dia 22 de agosto para se lembrar as vítimas da perseguição religiosa, vamos à história. Uma história que nos leva até às Filipinas, até à Catedral de Marawi e até ao dia 23 de maio de 2017. O que é que aconteceu nesse dia, Paulo? O que aconteceu nesse dia, 23 de maio de 2017, é que em Marawi, nas Filipinas, houve um ataque, quase que se pode dizer uma rebelião de grupos jihadistas que tomaram o controle da cidade, destruíram centenas de casas e que sequestraram também centenas de pessoas. O que se seguiu foi uma verdadeira guerra que durou meses. Hoje, Marawi é ainda uma cidade destruída. Foi palco, portanto, de uma guerra urbana e ficou completamente destruída. Nesse dia, 23 de maio, um pequeno grupo de fiéis estava a rezar na catedral quando alguns homens de metralhadora em punho e com cara de poucos amigos ordenaram-lhes que saíssem da igreja, que saíssem da catedral. A cidade era já um campo de batalha e aquele pequeno grupo de cristãos, 5 fiéis e um sacerdote, estavam nas mãos dos jihadistas. Eram reféns. Os jihadistas pretendiam usá-los como moeda de troca, digamos assim, com o exército quando as tropas chegassem para procurar libertar a zona. O padre chama-se Teresito Suganube. Recentemente ele falou com a Fundação AIS e contou a sua história. O padre Teresito esteve preso 116 dias. Foi uma experiência de cativeiro que provavelmente nunca mais irá esquecer. Deixa-me dizer, Elizabeth, que ao fim deste tempo, destes 116 dias, o padre Teresito conseguiu escapar, aproveitando um momento de distração quando as forças do exército das Filipinas montavam já, digamos assim, um cerco aos militantes jihadistas. Bom, quando agora o padre Teresito recordou para a Fundação AIS esta experiência de prisão às mãos de um dos mais terríveis grupos terroristas da atualidade, o que mais destacou foi a certeza da sua própria fé. Ele disse, e vou citá-lo: aprendi novamente a rezar. Ninguém quer experimentar algo assim. Durante estes meses vivi constantemente com a certeza da minha própria morte. E isso ensinou-me humildade e respeito. Eu trago aqui esta história limite de alguém que vê testada a sua própria fé num ambiente tão hostil para lembrar aos nossos ouvintes que tudo o que fizermos pelos cristãos perseguidos será sempre pouco em comparação com o que eles passam, com o que eles sofrem, com o que eles são obrigados a viver apenas por serem cristãos. O padre Teresito, por causa do ataque à cidade de Marawi, viveu 116 dias em cativeiro. Foram, Elizabeth, dias de permanente oração e de aprendizagem. A fé transfigurou o medo do padre Teresito em força, em certeza, pelo menos na certeza de que Deus não abandona nunca, e ele reaprendeu a rezar.
E nós, que estamos aqui deste lado do mundo, mais calmo, sem dúvida, também temos que rezar por todas essas pessoas que deixam esse tipo de testemunho. Exatamente, e dar força a instituições como, por exemplo, a Fundação AIS, que é tantas vezes a única força, o único refúgio que estes cristãos têm, não é? Paulo, fica a história, fica a notícia. Até para a semana. Até para a semana, se Deus quiser.